Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati e o tema de hoje é o triatlon. E como sempre a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O Ironman, a prova mais famosa do triatlon, foi criada em outubro de 1977 no Havaí pelo ex-oficial John Collins. E em fevereiro de 1978 foi realizado o primeiro Ironman com participação de 15 atletas. A prova foi vencida por um motorista de táxi chamado John Halley. O evento deu tão certo que desde então, anualmente, sempre no mês de outubro, diversos atletas embarcam para o Havaí, sonhando em cruzar a linha de chegada da prova mais famosa do triatlon. E para falar sobre o triatlon, esse esporte super dinâmico que une 3 modalidades, eu estou aqui com a Bruna Mann, ex-triatleta profissional. Ô Bruna, o triatlon surgiu em 1974 nos Estados Unidos, em San Diego, é isso mesmo? Isso mesmo. Normalmente os atletas que treinam uma única modalidade, nas férias assim, ou no período que eles estão voltando a treinar, eles fazem outras modalidades para mudar o estímulo, variar um pouquinho, e aí, sem querer, eles criaram o triatlon. É um esporte novo até, né? Para o pessoal que está em casa, o que envolve o triatlon? Quais são essas modalidades? Triatlon envolve natação, ciclismo e corrida, além das transições, que eu falo que é a quarta modalidade. E como que é? São quantas categorias dentro do triatlon? São várias provas? Isso, são várias provas em várias distâncias, né? A ideia é tornar o esporte cada vez mais acessível a todo mundo. Quem está começando, quem já quer fazer um desafio maior. Então a gente vai ver nos Jogos Olímpicos a distância olímpica, né? Que são 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando e 10 quilômetros correndo. E o que é mais conhecido aí do pessoal desafiador é o Ironman, que é o extremo. São 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo. Também tem o short triatlon, né? Que é o menor, né? Isso, aí no meio do caminho foram criadas várias distâncias justamente para tornar o esporte mais atraente, não ficar tão rápido ou tão desafiador. Então tem o sprint, que é a metade do olímpico, então 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 km correndo. E o Ironman 70.3 porque o total do Ironman são 140.6 milhas. E daí foi criado o 70.3, metade da distância do Ironman, que também 1.900 metros nadando, 90 km pedalando e 21 correndo. Então tem prova para todo mundo, é só querer fazer. Como que é uma prova de triatlon? Como que se inicia uma prova? A prova sempre começa pela natação. Então a gente sempre começa nadando, né? Ou mar, rio, lago. Depois vai para a parte do ciclismo e termina com a corrida. O porquê da natação ser o primeiro? Porque é o que tem menos impacto? O que seria? A dinâmica do esporte fica mais fácil. Normalmente quando tem que nadar de roupa de borracha é difícil de colocar, né? Molhado, assim. Então, e também é o esporte que demanda mais energeticamente dos três, né? Então é mais seguro começar nadando. Tem até um outro formato hoje que é um pouco mais, que é bem diferente assim, que mistura um pouco as coisas, mas é uma prova específica bem pontual, assim, que é até engraçado de ver. Assim, eu já fiz uma vez, você pedalar depois nadar, o corpo até assusta. O normal é nadar, pedalar e correr. E normalmente, quantos atletas competem em uma prova? Depende muito da prova. Um Ironman, por exemplo, contando atletas profissionais e amadores, chega a dar 2.000 atletas, depende muito da capacidade do lugar, onde é feita a prova. As Olimpíadas nós temos 55 homens e 55 mulheres em dias diferentes, então vai ter uma prova masculina e uma prova feminina. E aí vai fechar com o Mix Relay, que é também uma novidade aí, né? Já está há um tempo nas Olimpíadas, mas algo bem mais recente, que é o triatlon por equipe. Então, cada país tem 4 atletas e eles vão revezando. Então, um faz nada, pedala e corre, depois o outro, e assim na sequência até terminar os 4, e ganha aí quem terminar primeiro. E Bruno, no começo você falou sobre a transição. A transição é fundamental, né?
A transição é fundamental, principalmente nas provas mais curtas, né? Então quem tiver a oportunidade de assistir as Olimpíadas é muito interessante porque é muito rápido. A sapatilha, por exemplo, já fica presa na bike, os atletas praticamente pulam na bicicleta e aí eles têm que sair da natação, então vamos falar de T1, né? Saiu da natação, a bicicleta já está lá posicionada, então tem algumas regras para entrar na área de transição e sair, em termos de colocação de capacete, subir, descer da bike, mas eles entram na transição, então eles têm que tirar, se tiver de roupa de borracha, tira a roupa de borracha, coloca na caixa, aí coloca o capacete primeiro, antes de tirar a bike do cavalete, tira a bike do cavalete, sai correndo e só pode subir na bike na linha de monte. Então tem que empurrar um pouco a bike, aí sobe na bike, começou a pedalar. Pedalou, o percurso volta, também tem uma linha para desmontar antes de entrar na transição, então tem que descer da bike, os atletas pulam, né? Então tem até uma forma mais rápida de fazer. E aí eles vão empurrando a bike, lembrando que a sapatilha está ali, então eles estão descalços, né? Empurrando a bike, aí coloca a bike no cavalete, tira o capacete, coloca o tênis e sai para correr, mas isso é muito rápido, muito, muito rápido. A transição rápida é extremamente importante porque qualquer errinho pode mudar totalmente a dinâmica da prova, né, Bruna? Sim, quando a gente fala de distância olímpica, Jogos Olímpicos, os atletas é permitido vácuo. Então os atletas eles podem pedalar juntos e se ajudar. Lembrando que o vácuo é quando um atleta fica atrás do outro e aí diminui a força, né, do vento, digamos assim. Então ele faz, quem está atrás faz muito menos força. Então esse tempinho da transição, a natação e a transição, vai definir esse grupo do ciclismo, que muda a dinâmica da prova o tempo todo. Esse percurso, o grupo, né, que está ali, por exemplo, se ele conseguir abrir uma vantagem de 2 minutos que seja, já são 2 minutos a mais na corrida. Na corrida é muito mais difícil de tirar 1 minuto, 30 segundos que seja, é muito mais acirrado ali. Então o ciclismo que vai definir essa dinâmica da prova toda. E Bruno, eu acredito que em todos os esportes o triatlon também tem um monte de regras, né? Quais são as principais regras? O que um triatleta não pode fazer durante a prova? Tem várias regras. Na natação, por exemplo, o uso da roupa de borracha já tem uma regra de temperatura de água, então a elite só pode usar roupa a partir de uma determinada temperatura. Aí na natação também a postura, como você nada muito perto, você não pode impedir o adversário, fazer alguma coisa proposital, sempre acaba tendo ali algum impacto porque nada muito perto, mas se for algo intencional você é penalizado. Na transição tem muitas regras, tem a faixa de monte, desmonte, então você só pode montar na bicicleta depois da faixa e desmontar também, então tem que seguir muito essa regra. Você tem que colocar todo o seu material dentro da caixa que está ali, então se você na correria, tentando fazer rápido, deixar alguma coisa cair, você vai ser penalizado. E outra coisa também importante é que você só pode tirar a bicicleta do cavalete com o capacete afivelado. Antes disso, não. Então, são várias coisas que você tem que pensar, então tem que fazer rápido, seguir um monte de regra e conseguir estar pronto para começar a pedalar. Então, é bem dinâmico isso. E Bruna, e falando da bicicleta, da bike, como que é a bike no triatlon? A bike do triatlon é diferente nas distâncias diferentes, nas provas diferentes. Então, no triatlon olímpico e no sprint, onde o vácuo é permitido, a bicicleta é igual à bicicleta do ciclismo. É uma bicicleta road, que a gente chama, né? Então ela é mais leve, ela tem um guidão assim mais retinho, o que favorece andar no pelotão. É bem parecido, é igual uma bicicleta de ciclismo que a gente vê aí os ciclistas usando no Tour de France, nas provas de ciclismo. Já o triatlon de longa distância, o vácuo não é permitido, essa é uma outra regra, né? Então você não pode ficar atrás do outro competidor.
E as bikes são totalmente diferentes, são as bikes que a gente chama de contrarrelógio, que inicialmente foram desenhadas para o velódromo, para usar em velódromo, porque ela tem uma posição aerodinâmica, então como você não vai conseguir ficar atrás do outro ciclista para se proteger do vento, a bike é desenhada para você se esconder do vento, assim. Então, falando, né, de uma forma bem simples, é isso. Então, toda a tecnologia, tudo é desenhado para você ficar numa posição aerodinâmica, porque o vento é a maior barreira do ciclista. Então, nessa bike, ela é desenhada para você colocar a sua alimentação durante a prova, colocar tudo que você precisa ali e se manter na posição escondida. A gente fica tentando ficar nessa posição aqui, que é se esconder do vento mesmo. E Brunet, agora sobre você, como que você conheceu o triatlon, como que você começou a praticar esse esporte? Eu conheci porque eu já nadava, eu sou de Piracicaba, eu nadava na equipe lá, sempre nadei, gostei de nadar, pedalava para me locomover na cidade e corria. E aí um dia um professor da academia falou, vai ter um triatlon, você não quer tentar fazer? E aí eu falei, nossa, legal, vou lá. E aí eu fiz a minha primeira prova em Piracicaba, foi uma distância menor ainda do que o sprint, mas fiz para experimentar e aí me apaixonei pelo esporte e depois disso nunca mais parei. Como que eram os seus treinamentos de triatlon? Como que é um treinamento de triatlon? É muito desgastante porque você tem as 3 modalidades, né? Como que é? O triatlon é um esporte que demanda muito, assim, né? Principalmente, acho que todas as distâncias, cada uma tem sua particularidade, mas você tem que estar pronto para fazer sempre as 3. Então, assim, como que eu fazia? 5 vezes na semana natação, no mínimo, porque a natação é o esporte que, assim, eu falo que a natação não faz você ganhar a prova, mas pode fazer você perder. Então tem que treinar bastante e também lesiona menos. Então não tem importância aumentar muito o volume da natação. 4 a 5 vezes também o ciclismo, que é a maior parte da prova, né, das 3 modalidades, o maior tempo da prova é o ciclismo, então a gente tem que se dedicar muito ao ciclismo. E eu fazia 3 a 4 vezes na semana corrida, porque a corrida acaba lesionando um pouco mais, então tem que ter um cuidado quanto a isso, né, esse volume de corrida não aumentar muito e sempre cuidando, assim. Então era isso, além do fortalecimento, recuperação, descanso. Então, assim, em média 5 horas de treino por dia. Você teve a oportunidade de participar de alguns Ironmans e pegar pódio, né? Como que foi isso? Eu já fui 3 vezes pódio, 2 vezes no Brasil e uma vez em Wisconsin. E fiz 14 Ironmans, além de muitas outras provas. Comecei bem devagar, isso é importante falar, porque tem muita gente que já quer começar no esporte na distância mais longa e o corpo tem que se preparar para isso. Então eu comecei nas distâncias menores, fui aumentando e viajei o mundo competindo, né? Tive a oportunidade de conhecer outros atletas, conviver com grandes atletas profissionais, então foi uma jornada bem interessante. Qual que foi a sua melhor marca, o seu recorde assim? Minha melhor marca foi em Florianópolis, 9 horas e 10 no Ironman, né? E que foi um dos terceiros lugares que eu consegui lá. Além de ser um esporte desgastante, é apaixonante? Muito, todo mundo que faz se apaixona, a gente vê, né, esse aumento crescente nos praticantes, por ser um esporte hoje mais democrático assim, nas distâncias, né? A gente tem várias provas que a pessoa consegue se encaixar e eu convido a todos a assistir as Olimpíadas, não perder, porque vai se emocionar com o triatlon com certeza. Olha o esporte aí!